Em nosso estudo de hoje, a lição 73 do livro Segue-me, que tem como título Teu Concurso. Como livres e não tendo a liberdade por cobertura de malícia, mas como servos de Deus. Pedro, na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Observa o amparo de Deus constantemente ao redor de teus passos, mas muito especialmente quando inibição ou esgotamento espreitam-te. Supunhas-te incapaz de suportar valorosamente determinada mudança na própria vida, entretanto, acolheste com paciência o impositivo da transformação necessária e uma força imponderável restitui-te a paz com o desejo de tarefas mais amplas na edificação da própria felicidade. Julgavas-te sem recursos para resolver certo problema, no entanto, permaneceste firme no exato desempenho dos compromissos que o mundo deu-te, e sem que percebesses, agentes invisíveis apagaram-te as preocupações, afastando a questão que te apoquentava. Temias a impossibilidade de atender a obrigações que inesperados acontecimentos impuseram-te e que se te figuraram sumamente difíceis. Todavia, foste fiel ao trabalho que a existência confiou-te, e escoras intangíveis sustentaram-te para desempenhá-las, investindo-te na alegria da consciência que preside as vitórias do coração. Receavas versar esse ou aquele tema edificante em público, acreditando-te sem possibilidades para tanto. Contudo, aceitaste o dever de falar por amor aos companheiros da humanidade, e o auxílio espiritual brilhou-te no pensamento e no verbo, facultando-te o conforto de transmitir esperança e paz e benefício do próximo pelos fios da inspiração. Certifica-te deste modo quão importante faz-se a tua parte nessa ou naquela realização perante a vida. A providência divina concede-te meios acima de tuas forças, a fim de que colabores na construção do bem por todos, por livre vontade, não de espírito escravizado ao jugo das circunstâncias. Em síntese, Deus ajuda-te para que te ajudes e dar-te-á sempre o auxílio máximo, desde que não faltes com o teu concurso no desenvolvimento e no aperfeiçoamento da obra da criação, pelo menos com o mínimo do que sabes, podes e deves fazer. Que lição maravilhosa. Vamos lembrar aqui em primeiro lugar, o homem quando completa 18 anos, no Brasil, ele é obrigado a se alistar, ele é obrigado a prestar o serviço militar. E não foi diferente comigo. Quando eu estava prestando o serviço militar, a gente era obrigado a fazer exercícios de campo, e que a gente chama de acampamento. E esses exercícios, eles têm como objetivo principal o quê? Preparar fisicamente, preparar emocionalmente, para você ter os desafios, enfrentar os desafios que porventura você fosse surpreendido, fosse escalado para fazer. E eu me lembro, por exemplo, que nós fizemos uma marcha, em primeiro lugar, de 5 quilômetros, a gente estava sempre correndo 5 quilômetros, andando 5 quilômetros, até um dia andar 10, até um dia andar 15, e teve um acampamento que depois de várias vezes você chegar a andar 20, também nós falamos, agora vamos fazer 50. E quando falamos, vamos fazer 50 quilômetros é um grande desafio mesmo, para quem está marchando, para quem está andando, é um grande desafio. Mas nós fomos preparados para isso. Não foi uma coisa assim forçada. E uma coisa interessante também que eu sempre gosto de pontuar nessas horas, é que enquanto a gente estava fazendo o nosso acampamento, a nossa marcha, todos jovens, nós tínhamos 20 anos de idade, 19, 20 anos, tinha um senhor do nosso lado, normalmente um tenente-coronel, um coronel, né, já com quase 50 e poucos anos de idade, e caminhando mais do que a gente, tomando conta da gente, indo lá na frente, voltando. Então aquilo, a gente olhava e falava, peraí, se esse senhor, com essa idade, ele tem essa disposição toda, eu tenho que ter também. E a gente, sem perceber, a gente conseguiu fazer, e me lembro quando a gente chegou no trem, né, que terminava, né, a nossa marcha, a gente foi elogiado bastante, ó, parabéns, essa turma está de parabéns, né, e muito melhor do que a turma dos outros anos, deu aquele elogio para a gente, por quê? Porque a gente superou as expectativas daquele momento. Aí eu comecei a pensar no seguinte, eu sei hoje
que eu sou capaz de, com um pouquinho de treino, fazer 50 quilômetros. Olha só, a providência divina começa a preparar a gente de maneira inesperada, sem a gente pedir, sem a gente saber. De repente muda radicalmente a nossa vida e a gente, no primeiro momento, a gente olha para frente e fica, meu Deus, é isso tudo que a gente tem que fazer? E a gente, claro, toda pessoa, quando vê um problema muito longo, começa a pensar na maneira de solucionar o problema, e muitos até desanimam, entram em desespero quando vem o tamanho do problema e o tempo que se leva para poder resolver. Mas a gente começa a traçar ali, ó, etapas por etapa. A gente sabe que tem vitórias, né, que elas não são de uma hora para outra, você tem que ter calma, paciência, e a gente aprende muito, muito mesmo, com os problemas de longo prazo. Tem problemas que você sabe que você não vai resolver agora, você não vai resolver em 6 meses, você vai resolver dentro de um período que você estabelece como meta. E aí você começa a fazer, e aí o que o Emmanuel vem falar aqui hoje pra gente? Que conforme a gente realmente abraça a atividade, a gente se prepara de maneira necessária e aí a gente recebe a habilitação para poder estar dirigindo, coordenando ou executando atividades mais complexas. E é interessante que, se pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que trata dos trabalhadores da última hora, tem um momento que ele fala lá, não se entrega grandes missões ao soldado, a missão do general ao soldado. O Senhor está enumerando, nesse momento, quem são aqueles trabalhadores que são realmente fiéis, aqueles trabalhadores que estão pegando os momentos mais complicados, mais difíceis, suportando, tolerando, para tocar o trabalho. Então ele vem falar aqui para a gente, vamos dar uma olhada no texto de novo. Ó. Eu me supunha incapaz de suportar uma mudança na minha vida. Entretanto, eu escolhi a paciência como impositivo. E aí, o que aconteceu? Uma força imponderável me restituiu a paz. Principalmente quando a gente começa a olhar pessoas que estão passando por provas muito mais duras, duríssimas, com relação à nossa. Depois ele fala, ó, você julgava que não tinha recurso para resolver esse problema. No entanto, ficou ali firme no exato desempenho dos compromissos que o mundo te deu e, de repente, sem que você percebesse, agentes invisíveis apagaram essa preocupação. Não é que mudou, não é que melhorou, não, é que a gente se acomodou, adaptou. A gente se adaptou àquela situação. Depois ele fala, temias a impossibilidade de atender às obrigações inesperadas. Não, calma. Aí a gente foi fiel ao trabalho que a existência confiou e, de repente, escoras intangíveis sustentaram-te para desempenhar. E ele vem trazer o tempo todo exemplos de que a gente achava no primeiro momento que era uma mudança que normalmente, eu não desejaria estar passando por isso. Não, mas a providência divina está te passando essa prova, porque está te preparando para uma coisa mais forte, uma coisa melhor lá na frente, né? E depois ele bota para a gente, agora mexe profundamente com a gente, né? Certifica-se deste modo quão importante faz-se a tua parte nessa ou naquela realização perante a vida. Vamos prestar atenção como é que o meu papel, a importância que tem o meu papel nesse momento. A providência divina concede meios acima de tuas forças, olha bem, acima das nossas forças, a fim de que colabores na construção do bem de todos, por livre vontade, não de espírito escravizado ao jugo das circunstâncias. Então, as provas virão sempre um pouquinho além, acima do que a gente está acostumado, acima das nossas forças. E é só assim, gente, hoje está em moda as pessoas fazerem exercício físico, e você começa colocando uma determinada carga, 2 pesos, 3 pesos, e em determinado momento você aumenta aquela carga, fala, mas eu não conseguiria fazer essa carga se antes eu não tivesse feito durante um bom tempo, acostumado a minha musculatura com essa determinada carga. É exatamente assim com as obrigações morais. A gente começa a colocar uma coisa a mais, um peso a mais, e a gente vai se acostumando e vai se preparando. Então o que a gente precisa muito é entender esses recados e não entrar em desespero, não entrar em muitas reclamações que acabam atrapalhando o aprendizado e, embora seja difícil no primeiro momento, agradecer a providência divina que está preparando a gente para provas mais duras. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.